Capital de 2.500 foi investido a juros compostos durante 36 meses, com a taxa de juros de 12% ao ano. Os juros gerados por esse capital foram ou seja, a juros compostos. Quando falar juros compostos, vocês já esboçam logo a fórmula. A fórmula dos juros compostos é montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E quando vocês fazendo isso, vocês memorizam a fórmula rápida. E vocês tentam extrair de cada letra, cada informação que contém na questão. Por exemplo, montante, capital, a taxa e o tempo. Você falou que o capital de quanto? 2.500. Há uma taxa de quanto? 12% ao ano. E ao tempo de 36 meses. Como a taxa está ao ano, você transforma do tempo para o ano, você transforma o ano da taxa para ao mês também. Por exemplo, 36 meses. Transformar ao ano fica 3 anos. Agora você vai ver esses dados na fórmula. Vai ficar o montante, que é o montante. É o capital, que é o capital 2.500. Vezes 1 mais a taxa, que é a taxa 12%. 12% tem que ser em decimal. Em decimal fica quanto? 0,12. Elevado ao tempo é quanto? 3 anos. O montante é igual ao capital, que é o capital 2.500. Vezes 1,12 elevado a 3. Então vai ficar o montante é igual a 2.500 vezes. Se você fazer ao lado 1,12 3 vezes, vai dar o valor de 1,404. Então o montante é igual. Quanto é 2.500 vezes 1,404? Vai dar por volta de 3.512. Aproximadamente. Mas ele quer saber o que? Os juros. Ele quer saber os juros gerados. Para saber os juros gerados, devemos usar outra fórmula que é montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, o montante, que é o montante 3.512. É igual, que é o capital 2.500. Mais os juros. Então vai ficar os juros é igual. Quanto é 3.000? Passa 2.500 para a negativa, vai ficar 3.512 menos 2.500. Então vai ficar 1.012. Como o número mais próximo de 1.012 é a letra D, então a resposta correta é letra D. Qual deve ser o valor aplicado em um fundo imobiliário aproximadamente para que, após 5 anos, com uma taxa de 8% ao ano, gere um montante de 50 mil? Você já esboça a fórmula. Montante é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. Do lado você tenta extrair todas as informações possíveis, que é montante, capital, a taxa e o tempo. Que é o montante? O montante que ele quer no final é quanto? 50 mil. O capital é o que ele quer saber. A taxa ele deu de quanto? 8%. Ao que? Ao ano. E o tempo que ele deu foi de quantos anos? 5 anos. Você tem que estar concordando ao ano e ao ano. Agora é só substituir na fórmula. O montante 50 mil. Ou seja, 50 mil é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa, que é a taxa 8%. 8% é quanto? 0,08. Elevado ao tempo, que é o tempo 5 anos. Então o montante é igual a 50 mil, que é igual ao capital, vezes 1,08. Elevado a 5. Montante é igual a 50 mil, que é igual ao capital, que é o capital, vezes
1,08. Quanto é 1,08 elevado a 5? Se você fazer essa continha ao lado aí, vai dar 1,46. Eu estou adiantando para poder não ficar grande a resolução. Então o capital é igual a 50 mil. Esse 1,46 passa dividindo. Aí 50 mil dividido por 1,46 vai dar aproximadamente 34.029. Como eu aproximei para 1,46, então vai dar esses 0,3 centavos, mas como o número mais próximo de 34 mil é esse aqui, a resposta correta é a letra A. Durante quanto tempo o capital deve ficar em um fundo de investimentos para que ele triplique o seu valor com uma taxa de 10% ao ano? Use log, ou seja, log de 3, 0,48, log de 1,1, 0,04. Ou seja, nessa questão a gente vai ter que usar logaritmos. Ou seja, primeiramente é exposta a fórmula. Montante é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ao lado você tem que extrair todas as informações possíveis, que é o que? Montante é igual capital, a taxa e o tempo. Você falou, durante quanto tempo o capital deve ficar em um fundo de investimento para que ele triplique seu valor? Ou seja, se o capital antes era X, para que ele triplique de valor, ele vai ter que ser 3x. A taxa, que é a taxa, ele deu de quanto? 10% ao ano. 10% ao ano. E o tempo é o que ele quer saber. Ou seja, substituindo esses dados na fórmula, a gente vai ter o montante, que é um montante 3x. Que é o capital x vezes 1 mais a taxa, que é a taxa de 10%. 10% também é igual a 0,1 elevado ao tempo. Então 3x aqui já cancela esse x, com esse x vai ficar só 3 é igual a 1,1 elevado ao tempo. Ou seja, chegou nessa parte aqui, então você resolver, deve aplicar o que? Logaritmo. Então vai ficar log de 3 é igual a log de 1,1 elevado ao tempo. Ou seja, que o log de 3 ele deu 0,48, que o log de 1,1 0,04. Mas antes a gente deve, como o t está no expoente, a gente deve dar um peteleco no t, que ele vai cair aqui para frente. Então nesse caso vai ficar log de 3, que é log de 3 0,48. É igual, e se t passa para frente, vai ficar t vezes, que o log de 1,1 0,04. Como tem dois números depois da vírgula, aqui também dois números depois da vírgula, basta multiplicar esse número, todo número por 6. Então vai ficar 48 é igual a t vezes 4. Ou seja, vai ficar t é igual a 48 dividido por quanto? Por 4. Quanto é 48 dividido por 4? Olha essa continha aqui ao lado, vai ficar 48 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 4, nada. Abaixou 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Então a resposta correta é a letra D. Aplicando hoje uma caderneta de poupança a quantia de R$20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5? Ou seja, logo da fórmula básica, montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Do lado a gente escreve todas as incógnitas e tenta extrair todas as informações da questão. Capital, taxa e o tempo. Que é um montante? O montante é o que ele quer saber, no final de 4 anos. Ou seja, aplicou o que? Uma quantia de 20 mil. 20 mil é o que? É o capital. A taxa falou de quanto? 0,5% ao mês. E o tempo
4 anos. Ou a gente transforma de tempo para anos, de tempo que está em anos para meses, ou então a gente transforma a taxa para ano. Ou seja, nesse caso, transformar a taxa para o ano fica menor. A taxa é 0,5% ao mês, se um ano tem 12 meses. Então, eu vou multiplicar 0,5 por 12, que é a mesma coisa que 6% ao ano. Agora é só substituir todas essas informações na fórmula. O montante é igual ao capital, que é o capital 20 mil, vezes o 1 mais a taxa, que é a taxa 6%. 6% é a mesma coisa que o que? 0,06. Elevado ao tempo, porque o tempo é de quanto? 4 anos. Ou seja, repara, se a gente fosse transformar de tempo de 4 anos para 4 vezes 12, 48. Ou seja, 48 meses. Ou seja, aqui ficaria elevado a 48. Multiplicar esse número elevado a 48 iria dar um enorme trabalho. Ou seja, você multiplicar ele por 4 fica mais fácil. Então vai ficar montante é igual a 20 mil vezes 1,06 elevado a 4. Então o montante é igual a 20 mil vezes quanto é 1,06 elevado a 4? Isso aí vai dar aproximadamente 1,26. Então vai ficar o montante é igual a 20 mil vezes 1,26. Quanto é 20 mil vezes 1,6? Vai dar aproximadamente 25.249. Ou seja, se você fazer essa continha ao lado, vai dar chegar nesse resultado. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de 8 mil gere juros de 3.520 em 2 anos a juros compostos? Ou seja, já expôs a fórmula porque falou de juros compostos. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ou seja, que ao lado vai ficar montante, que é um montante. Um capital de 8 mil gera juros de 3.520. Ou seja, precisamos usar outra fórmula também, que é montante é igual a juros mais o capital. Ou seja, montante, capital, a taxa e o tempo. Ele quer saber o que? A taxa. E ele deu o tempo de quê? 2 anos. O capital que ele aplicou foi de quanto? 8 mil. Então, os juros vai ficar montante é igual a juros 3.520 mais o capital. O capital é de quanto? 8 mil. Então, montante é igual. Quanto é 3.520 mais 8 mil? Vai dar 11.520 reais. Então, só substituindo na fórmula simples e fácil, vai ficar montante, que é o montante, 11.520 é igual ao capital, que é o capital, 8 mil, 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o tempo 2 anos. Passa esse número, posso cortar esse zero com esse zero, então vai ficar, e passo esse 800 dividindo, vai ficar 1,52 dividido por 800 é igual a 1 mais e ao quadrado. Quanto é 1.152 dividido por 800? Isso aqui vai dar aproximadamente 1,44. 1,44 é igual a 1 mais e elevado ao quadrado. Quando você se depara com essa situação, você pode estar fazendo o seguinte. Basta você colocar a raiz aos dois lados da igualdade. Com isso, como você sabe que aqui tem um 2, você consegue cancelar esse 2 com esse e tirar a raiz de 1,44. A raiz de 1,44 é 1,2 é igual a 1 mais i. Ou seja, passa esse 1 para lá negativo, vai ficar 1 e é igual a 1,2 menos 1, 0,2.
A porcentagem 0,3 transformada em porcentagem é igual a 20%. Resposta correta, letra B. Um pequeno investidor decide realizar uma aplicação no Tesouro Direto, um fundo de investimento muito pouco arriscado, porém que rende mais que a poupança tradicional. Considerando-se que tal investimento rende aproximadamente 7% ao ano no regime de juros compostos, quanto uma aplicação de 100 renderia ao final de 2 anos. Ou seja, já joga a fórmula básica do montante, que o montante é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevada ao tempo. Montante, capital, a taxa e o tempo. Isso vai todas as informações possíveis. A taxa, 7% ao ano. 7% ao ano. Uma aplicação de 100 mil, ou seja, um capital de R$100. Ao final de quanto tempo? 2 anos. Ele está querendo saber o que? Quanto renderia. Ou seja, quanto renderia vai ser o que? Os juros. Ou seja, primeiramente nós devemos calcular o montante para logo em seguida calcular os juros. Para calcular o montante dessa equação vai ficar montante é igual ao capital, que é o capital R$100. R$100 vezes o 1 mais a taxa, e a taxa 7%. 7% é menos que 0,07. Elevado ao tempo. Ao tempo é o que? 2 anos. Ou seja, montante é igual a 100 vezes 1,07 elevado a 2. O montante é igual a 100 vezes... Quanto é 1,07 ao quadrado? É a mesma coisa que 1,07 vezes 1,07, que vai dar aproximadamente 1,14. 1,14. Agora a gente está botando 4 aqui porque tem respostas parecidas. Então vai ficar o montante é igual... Quanto é 100 vezes 14? É igual a 114,4. Você agora vai calcular os juros. Montante é igual ao capital mais os juros. O montante que nós achamos foi de quanto? É de 14,4. É igual ao capital, que é o capital R$100. Mais os juros. Ou seja, os juros é igual... Quanto é 114,4 menos 100? Vai dar 14,4. Então os juros foi de aproximadamente 14,49. Por quê? Porque aqui 1,07 vezes 1,07 a gente aproximou. Porque aqui daria 1,4449. Um capital de R$100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de R$53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial C. Ou seja, esboça a fórmula do montante, que é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. No que dado você tenta extrair todas as informações possíveis: montante, capital, a taxa e o tempo. Ou seja, um montante de 53.240. Um capital de R$100. Ele está querendo saber que ele calcula o valor em reais do capital inicial C. A taxa que ele deu foi de que? 10% ao mês. E o tempo que ele deu foi de 3 meses. Agora é só substituir tudo na fórmula. Então vai ficar montante, que é o montante de 53.240. 53.240. É igual ao capital, que o capital falou que é C, vezes o 1 mais a taxa, que é a taxa de 10%, também que é 0,1 elevado ao tempo, que é o tempo 3 meses. Ou seja, o montante é igual a 53.240 é igual ao capital vezes... Quanto é 1
mais 0,1 vai dar 1,1 elevado a 3. 53.240 é igual ao capital vezes... Quanto é 1,1 elevado a 3? Isso aqui dá aproximadamente 1,33. Então o capital é igual a 53.240 dividido por 1,33. Ou seja, se você dividir 53.000 dividido por 1,33, aí dá aproximadamente 40.000 e alguns quebrados. Ou seja, 40.030 reais, vírgula 00. Vai dar mais alguma coisa centavos. Um capital de 150.000 foi aplicado a juros compostos com taxa percentual de 2% ao ano. O montante gerado ao final de 2 anos será de, ou seja, montante é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, nesse caso, vai ficar o montante, o capital, a taxa e o tempo. O tempo que ele deu foi de quantos anos? 2 anos. A taxa, 2% ao ano. O capital de 1.500. E o montante é o que ele quer saber. Substituindo esses dados na fórmula, nós temos montante é o que ele quer saber, é igual ao capital, 1.500, vezes o 1 mais a taxa, que é a taxa 0,01, elevado ao tempo. O tempo é de 2 anos. Então vai ficar o montante é igual ao capital, que é o capital 1.500. Vezes, quanto é 1 mais 0,1? Vai ficar 1,01. Tudo isso é elevado a 2. Então o montante é igual a 1.500 vezes 1,01. 1,01 aproximadamente 1,04. Então o montante é igual a 1.560,00. O número que mais se aproxima disso é a letra C. O investidor, tentando melhorar os rendimentos das suas aplicações, fez um investimento de R$100.000 a uma taxa de juros composta de 1% ao mês durante 4 meses. Assinala a alternativa que representa o valor de juros que o investidor resgatou ao final da aplicação. Ou seja, primeiramente calcular o montante e depois calcular os juros. O montante é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. Agora aqui você anota todas as incógnitas e tenta extrair da questão todas as informações possíveis. Capital e o tempo. O montante, que é o montante, é o que nós devemos ir atrás. A taxa 1% ao mês. O capital foi de quanto? R$100.000. E o tempo, 4 meses. Agora é só substituir todas essas informações na fórmula. Então vai ficar o montante, é o que a gente tem que ir atrás, é igual ao capital, que é o capital 100.000, vezes o 1 mais a taxa, que é a taxa 1%, vai ser 0,01 elevado ao tempo, que é 4 meses. Então o montante é igual a 100.000 vezes 1,01 elevado ao 4. Então o montante é igual a 100.000 vezes... Quanto é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01? Vai dar aproximadamente 1,0460.
Então agora fica o montante é igual a 100 mil vezes 1,04060. Então vai ficar 104.060 reais. Mas eu quero saber o que? Os juros. Os juros é com cálculo de juros. Montante é igual ao capital mais os juros. Que é os juros? Que é o montante? 104 mil. Que é o capital? 100 mil. Mais os juros. Então os juros é igual a 104.060 reais menos 100 mil. Vai dar 4.060 reais. Resposta correta. Letra A. Por quê? Porque a gente fez uma aproximação. Um certo capital foi investido durante 2 anos, com uma taxa de 8% ao ano, gerando um montante de R$ 29.160 reais. Então, o valor desse capital é igual a, ou seja, esboça a fórmula, montante é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ou seja, montante é igual, capital é igual, a taxa é igual e o tempo é igual. O capital foi investido durante 2 anos. 2 anos é o quê? O tempo. A taxa de quanto? 8%. 8% é o quê? Ao ano. Você aqui está todo concordando. Gerando um montante de quanto? R$ 29.160 reais. Ele quer saber o quê? O valor do capital que foi aplicado. Agora só substituir na fórmula, então vai ficar um montante, que é um montante R$ 29.160. Que é o capital, é o que ele quer saber. Vezes o 1 mais a taxa, que é a taxa 8%. 8% é a mesma coisa que o que? 0,08. Elevado ao tempo. O tempo é o que? 2 anos. Montante 29.160 é igual ao capital vezes 1,08 ao quadrado. Então, o montante vai ficar 29.160, que é igual ao capital vezes... Quanto é 1,08 ao quadrado? É a mesma coisa que 1,166. Então o capital vai ficar igual a... Quanto é 29.160 dividido por 1,166. Vai dar aproximadamente 25 mil. Ou seja, a resposta correta, letra C. É isso aí, galera. Se vocês gostaram dessa lista de exercícios, vocês não esqueçam de deixar o seu gostei e de deixar um comentário embaixo, que eu trarei trazendo mais questões de exercício dessa pegada. É isso aí, um grande abraço e tchau, tchau.